Continuando, revelação, testemunha porque é testemunha de Cristo. Revelação porque visa evidenciar a Deus, a sua vontade e propósito, assim como mostrar o homem quanto à sua natureza, seus devaneios e propósito de existência. Ou seja, por meio dos relatos bíblicos, somos convidados a vislumbrar realidades espirituais daqueles de que as Escrituras revelam e dão testemunho. Então, positivamente, a Bíblia revela, ou melhor, a Bíblia testemunha do Cristo que haveria de vir, Antigo Testamento. Positivamente, o Novo Testamento fala daquele que já veio, que é Cristo. Mas a Bíblia também tem uma função de revelar. Positivamente, revela o caráter de Deus. Puxa, mas é muita audácia falar sobre o caráter de Deus. Deus tem caráter, características. Isso é uma linguagem humana para se referir ao eterno. Mas a verdade é que, como ninguém pode falar exatamente como Deus é, as Escrituras apontam, numa linguagem humana, que Deus é bom, que Deus é justo, que Ele é misericordioso. É certo que também nós vamos encontrar alguns textos na Bíblia que desviam o caráter de Deus. Eu não receio falar isso, eu não tenho medo de falar isso. Até porque os agnósticos e ateus estão aí na internet apontando textos e mais textos, falando mal de Deus e dos crentes, e os crentes ficam acuados, ou então espraguejando, mandando os ateus para o inferno. Eu digo não, o ateu não está totalmente errado quando aponta textos da Bíblia que fala de um Deus mau e perverso. Tem, está cheio no Antigo Testamento. Mas devemos entender exatamente que a Escritura tem um caráter temporal e um caráter histórico e um caráter humano. Entenda, a Bíblia não foi escrita pelo arcanjo Miguel, não, nem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não escreveu nenhuma letra, nenhuma. Nem Jesus, homem, escreveu uma frase. Quem escreveu foram os homens servos de Deus da história. Mas como eles escreveram? Escreveram a partir dos insights espirituais que eles tiveram, das epifanias, da sua compreensão que eles tiveram de Deus no seu tempo. Como é difícil os crentes entenderem isso. Os crentes pensam que a Bíblia é psicografada, né? Anula-se, o indivíduo usa sua mão, um espírito escrevendo. Não, bobagem, pura bobagem. A Bíblia está cheia de dúvidas desses homens que tiveram as suas dúvidas em relação a Deus. E a própria Bíblia não esconde essas coisas. A Bíblia não tem medo de ser Bíblia. Interessante, né? Porque se eu fosse escrever um livro sagrado, eu iria omitir todos os erros dos homens santos de suas histórias. Eu vou contar o quê? Eu vou contar que Jesus tinha no seu colégio apostólico, no seu ministério, um ladrão? Não vou fazer isso nunca. Isso mancha a história de Jesus. O tesoureiro do ministério de Jesus era ladrão. Esse é o nome que a Escritura dá para ele. E aí? Você vai negar aqui que Abraão, o pai da fé, teve um caso com uma empregada dele, na justificativa de que era Deus que iria abençoar aquela relação para lhe dar o filho da promessa? Você vai negar que Abraão teve medo, duvidou de Deus, desceu ao Egito e lá mentiu acerca da sua mulher? Isso não é duvidar?
E se ele duvida da proteção de Deus, do chamamento de Deus, como ele é o pai da fé? Olha, os homens são fracos. Essas fraquezas passam em toda a experiência humana. E essas fraquezas também, eventualmente, deixam suas marcas registradas na escrita. Então, Moisés, por exemplo, falou de Deus de várias maneiras, mas como Moisés poderia conhecer a Deus como Deus de fato é, se ele não viu a Deus e não conheceu a Cristo? Não tinha como. Então, a Bíblia, enquanto registro histórico da experiência humana, tem as suas limitações e fragilidades. Por isso que a própria Escritura vai elevar ao nível mais alto a palavra de Deus, não o livro, mas o Cristo de Deus. Cristo é a palavra de Deus, esta infalível, essa inerrável ou inerrante, palavra de Deus Cristo, que não muda, que não se altera, que é eterna, que não se condiciona ao tempo, nem ao espaço, nem à consciência humana. Ela é o que é, plena, santa, perfeita, que é Cristo. Mas a Escritura tem as suas limitações, enquanto livros históricos. O crente que não compreende ou não aceita essas coisas, ou ele viverá eternamente numa ignorância, ou no dia que ele descobrir, ele desvia, abandona a Bíblia. Mas aí vai culpar quem? Culpar Deus, né? Vai culpar a própria Bíblia. E a Bíblia vai falar, se a Bíblia pudesse falar, diria: ô filhinho, eu nunca falei isso para você, que era assim. Você que leu errado. Você que entendeu tudo errado. Seguindo no texto, a Escritura, portanto, ela mostra essas fraquezas humanas. Ela revela a Deus, caráter santo, justo, bom, perfeito. Deus é sobretudo revelado na pessoa de Jesus. Jesus é aquele e o único que manifesta historicamente à humanidade a expressão exata de quem Deus é. Fora de Jesus, tudo é deformado. Fora de Jesus, tudo é imperfeito. Quem entende isso? Aí as pessoas ouvem eu dizer isso e falam assim: olha, você está falando mal da Bíblia. Não, eu estou falando bem de Jesus. Eu estou colocando Jesus no lugar único e exclusivo dele. A Bíblia não vai ocupar o mesmo lugar de Jesus, ainda que seja a Bíblia. Com Jesus nada ocupa o lugar. Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por meio dele. Tudo foi feito nele. E tudo foi feito para ele.